A história de Carmen, seu filho Alejandro e sua filha Sofia. Neste vídeo especial, vou revelar 9 coisas que você nunca deve dizer aos seus filhos e como manter certos limites pode influenciar positivamente o bem-estar e o desenvolvimento deles. A revelação final pode realmente te surpreender. Mas antes de começarmos, quero que você preste bastante atenção a esta história, porque entendê-la te ajudará a captar a principal lição deste vídeo. Carmen, uma mãe de 40 anos, sempre acreditou que a honestidade total era a base de uma família unida. Com 2 adolescentes em casa, ela vivia de acordo com seu lema: sem segredos, sem problemas. Mas o que acontece quando a honestidade completa se torna uma faca de 2 gumes? Imagine segurar um livro aberto em suas mãos, onde cada página revela uma parte diferente da sua vida. Carmen achava que seus filhos deveriam ler todas essas páginas. Mas logo descobriu que algumas páginas é melhor deixar fechadas. Que segredo de família está prestes a mudar a vida de Carmen para sempre? Antes de começarmos, se você achar esses vídeos úteis, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações. 1. O perigo de compartilhar demais. Finanças familiares. Você já se perguntou como um simples número em uma conta bancária pode mudar completamente o clima em uma casa? A resposta pode te surpreender. Imagine suas finanças como uma panela de pressão. Abra A na hora errada e, bum, tudo explode. Foi assim que Carmen se sentiu quando revelou acidentalmente seus problemas financeiros aos filhos. O clima em casa mudou imediatamente. As crianças começaram a se preocupar com coisas que não eram da conta delas. O psicólogo infantil Dr. Juan Pérez afirma que as crianças ainda não têm as ferramentas emocionais necessárias para lidar com detalhes financeiros complexos. Compartilhar demais pode gerar ansiedade desnecessária, e Carmen aprendeu isso na prática. Mas como falar sobre dinheiro sem revelar demais? Pense nisso como cozinhar uma sopa. A quantidade certa de ingredientes na hora certa. Sal em excesso, ou, neste caso, informação em excesso, estraga tudo. Um estudo da Universidade de Cambridge descobriu que as crianças começam a formar hábitos financeiros por volta dos 7 anos de idade. Nessa idade, eu ainda meio que acreditava que dinheiro dava em árvore. Mas você entendeu a ideia. Precisamos ensiná-las com sabedoria e de forma adequada. Carmen aprendeu que, em vez de dar números exatos, ela poderia se concentrar em princípios. Vivemos dentro das nossas possibilidades, em vez de não podemos pagar por isso. Poupamos para o futuro, em vez de estamos falindo. É como entregar um mapa sem mostrar todos os obstáculos no caminho. O psicólogo Jean Piaget disse certa vez que o objetivo da educação é formar pessoas capazes de criar novas ideias, não repetir o passado. Em termos financeiros, isso significa ensinar as crianças a serem inteligentes com dinheiro, não sobrecarregá-las com preocupações de adultos. Carmen introduziu noites de jogos sobre finanças. O banco imobiliário nunca tinha sido tão educativo. Através da brincadeira, seus filhos aprenderam sobre orçamento, poupança e investimento. Sem o peso emocional do estresse da vida real. E quando as crianças faziam perguntas diretas, Carmen respondeu com suas próprias perguntas. Por que você acha que isso é importante saber? O que você acha da nossa situação financeira? Esse método reflexivo revela o que realmente os preocupa sem expor detalhes desnecessários. O economista e ganhador do Prêmio Nobel, Richard Thaler, diz: se você quer que as pessoas façam algo, torne isso fácil. Carmen aplicou isso simplificando a conversa sobre dinheiro com analogias. Poupar se tornou plantar uma semente. Dívida se tornou cavar um buraco. As finanças não pareciam mais assustadoras. Lembre-se,
Não se trata de mentir, mas sim de não sobrecarregar as crianças com problemas que não são delas. Como disse o poeta Khalil Gibran, seus filhos não são seus filhos. Eles pertencem à própria vida. Nossa tarefa é guiá-los, não sobrecarregá-los. 2 Conflitos de casal. Um assunto tabu para crianças. Se você achou que compartilhar demais sobre finanças era complicado, espere até ver o próximo ponto. Há uma linha tênue entre ser honesto com as crianças e transformá-las em terapeutas não remunerados. Imagine sua casa como um navio. Os pais são os capitães, os filhos, a tripulação. O que aconteceria se ambos os capitães começassem a discutir sobre a direção? Bem na frente de todos? Caos, é claro. E foi exatamente isso que aconteceu com Carmen. Depois de discutir com o marido certa noite, ela desabafou com os filhos: "O pai de vocês nunca está em casa." Ela estava procurando aliados, mas acabou abrindo uma caixa de Pandora emocional. O pesquisador de relacionamentos Dr. John Gottman alerta que, quando os pais envolvem os filhos em seus conflitos, as crianças se sentem divididas e ansiosas. Os filhos de Carmen logo mostraram sinais de estresse, dificuldade para dormir, baixo rendimento escolar. Mas como os pais lidam com conflitos sem que as crianças fiquem no fogo cruzado? É como fazer malabarismos com fogo, possível, mas perigoso sem habilidade. O psicólogo Dr. Ross Campbell sugere que os pais apresentem uma frente unida. Carmen introduziu a regra das portas fechadas. Discussões sérias aconteciam em particular. Uma sala de reuniões em casa, sem o café e os biscoitos. E quando as crianças percebiam que algo estava errado? Honestidade estratégica. Mamãe e papai estão tendo uma discussão e estamos passando por um momento difícil, mas estamos resolvendo isso. É como oferecer um breve resumo em vez de um relatório completo e confuso. Carmen também inventou o happy hour em família. Depois de resolverem os problemas em particular, ela e o marido passavam um tempo de qualidade com os filhos, a sobremesa emocional após uma refeição pesada. Quando as crianças faziam perguntas difíceis, Carmen respondia com perguntas que levavam à reflexão. Por que você acha que estamos discutindo? Como isso faz você se sentir? O Dr. Benjamin Spock disse que as crianças são ótimas observadoras, mas péssimas intérpretes. É por isso que os pais devem fornecer contexto sem transformar os filhos em árbitros. Carmen e o marido até incluíram encontros românticos semanais, não apenas para fortalecer o relacionamento, mas para mostrar aos filhos que o amor exige esforço, assim como a manutenção de um carro para que ele não quebre. 3. O passado que é melhor deixar para trás. Mesmo com manutenção, algumas peças do motor é melhor deixar intocadas. Quais memórias do seu passado podem mudar a forma como seus filhos a veem? Imagine sua vida como um álbum de fotos, algumas fotos para compartilhar, outras para guardar as 7 chaves. Carmen aprendeu isso da maneira mais difícil quando compartilhou uma história antiga dos tempos de faculdade. Em um domingo tranquilo, durante o jantar, Alejandro disse que estava com dificuldades para escolher uma carreira. Na esperança de inspirá-lo, Carmen confessou que certa vez falsificou uma assinatura para mudar de curso sem o conhecimento dos pais. As expressões de choque dos filhos disseram tudo. Carl Jung observou certa vez que as crianças são moldadas mais pelo que os pais fazem do que pelo que dizem. A honestidade de Carmen abalou seus princípios morais. Autoridade. Mãe, como você pode nos dizer para sermos honestos se você fez isso? As palavras a atingiram como água gelada. Ela percebeu que a transparência total às vezes pode ser prejudicial. O psiquiatra infantil Dr. Daniel Siegel alerta que histórias do passado dos pais devem ser compartilhadas com cuidado.
O que consideramos uma lição útil pode confundir ou sobrecarregar as crianças. Então, como os pais devem lidar com o passado? Como andar na corda bamba, equilíbrio, atenção e saber onde pisar? Carmen percebeu que deveria se concentrar nas lições, não nos detalhes explícitos. Eu duvidei do meu caminho uma vez, mas aprendi o valor da perseverança e da honestidade. Como disse o filósofo George Santayana, aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. Nas famílias, podemos adaptar isso da seguinte forma: aqueles que compartilham sabiamente seu passado ajudam seus filhos a construir um futuro melhor. Carmen criou noites de histórias em família, onde, em vez de anedotas pessoais arriscadas, eles compartilhavam histórias sobre ancestrais, tradições e orgulho coletivo, construindo pontes entre o passado e o futuro sem as armadilhas. 4 comparações perigosas. Falar sobre outras crianças. Você já parou para pensar que um elogio inocente pode se transformar em um fardo para a vida toda? Palavras são sementes. Algumas florescem, outras viram ervas daninhas. Carmen estava prestes a plantar uma que não pretendia. Enquanto conversava com uma amiga certa tarde, ela disse: "Eu gostaria que o Alejandro tivesse o mesmo talento para esportes." Ela não sabia que Alejandro tinha ouvido a conversa. O filósofo Epicteto disse que não somos perturbados pelos eventos, mas sim pelas nossas interpretações. Alejandro interpretou esse comentário profundamente. O doutor Ain Ginota alertou que comparações destroem a autoestima. E Carmen observou Alejandro se isolar nos dias seguintes. Como podemos incentivar nossos filhos sem compará-los? É como atravessar um campo minado, um passo em falso pode causar danos. Pesquisas de Stanford mostram que comparações constantes aumentam a ansiedade e diminuem o desempenho. Carmen passou a fazer comparações internas. Lembra quando você não conseguia chutar uma bola sem cair? Veja o quanto você cresceu. Albert Bandura ensinou que acreditar em si mesmo aumenta a perseverança. Carmen estava ajudando Alejandro a construir essa crença. As crianças sempre se comparam. É aí que entra a mentalidade de crescimento de Carol Dweck. Marcos praticou muito. Se você quer melhorar, podemos praticar juntos. Isso lhes dá uma escada em vez de apontar o que lhes falta. Maria Montessori disse: "A criança é o pai do homem", o que significa que o tratamento de hoje molda a autoimagem de amanhã. Carmen também celebrava pequenas vitórias. Adorei o quanto você se esforçou com aquele passe. E quando os adultos comparavam as crianças, ela redirecionava a conversa gentilmente. Cada criança tem seus próprios talentos. Howard Gardner nos lembra que não importa o quão inteligente você seja, mas sim como você usa a inteligência. Carmen abraçou essa ideia de todo o coração. 5. O mito da perfeição parental. Imagine que você é um malabarista em um circo. A plateia vibra enquanto você mantém tudo no ar, até que uma bola cai. O espetáculo está arruinado? Não necessariamente. Pode até ser o momento que todos mais se lembram. Carmen passou anos tentando ser a mãe perfeita. Sempre paciente, sempre sábia. A super-heroína dos seus filhos. Mas até os super-heróis tropeçam. Certa noite, ela cortou o dedo enquanto cozinhava e soltou um palavrão tão alto que assustaria um marinheiro. Seus filhos congelaram. Mãe, xingando? Mãe, cometendo erros? O Dr. Brad Bullman observa que as crianças precisam ver os pais como humanos. Isso as ajuda a formar expectativas realistas. Então, em vez de esconder, Carmen disse: "A mãe comete erros às vezes, e tudo bem. O que importa é que ela não cometa erros." É assim que lidamos com as dificuldades.
Foi como abrir uma janela. Uma autenticidade renovada invadiu o ambiente. Seus filhos começaram a compartilhar seus medos e falhas sem vergonha. Alejandro admitiu que às vezes se sentia burro na escola. Sofia confessou que se preocupava em se encaixar. Mas como demonstrar vulnerabilidade sem perder a autoridade? É como dançar tango, equilibrar força e flexibilidade. Carmen começou a dizer: "Eu não tenho todas as respostas, mas podemos descobri-las juntos." O Dr. Ginot disse certa vez que as crianças são como rolhas flutuando em um mar de emoções adultas. Quando os pais fingem ser perfeitos, as crianças se afogam em expectativas impossíveis. Então Carmen começou a compartilhar momentos de crescimento familiar, divulgando abertamente seus erros e o que aprendeu com eles. E quando os filhos questionavam suas decisões, ela respondia: "Adultos também cometem erros, mas fazemos o nosso melhor com o que sabemos." O Dr. Benjamin Spock disse: "Confie em si mesmo, você sabe mais do que pensa." Carmen percebeu que vulnerabilidade não era fraqueza, mas sim força. 6 segredos de família: quando revelar e quando proteger. Imagine sua família como um castelo de cartas. Cada carta representa uma verdade. Mas e se uma carta ameaçar toda a estrutura? Ao limpar o sótão, Carmen encontrou uma carta amarelada revelando que seu avô, outrora celebrado como herói de guerra, na verdade havia desertado. O Dr. Evan Inberblack afirma que segredos de família podem proteger ou destruir. A chave é entender o impacto que eles causam. Ela deveria contar aos filhos? Seus valores diziam que era preciso honestidade, mas ela também queria proteger a imagem do bisavô deles. O filósofo Immanuel Kant insistia que mentir é sempre errado. Mas será que isso se aplica aqui? Em dúvida, Carmen pediu conselhos à amiga Sofia, uma psicóloga. As crianças são mais resilientes do que imaginamos. O escritor Mitch Albom disse que segredos de família são como cânceres invisíveis, crescem quando ignorados. Depois de refletir bastante, Carmen decidiu contar aos filhos, mas com cuidado. Há mais na história do seu bisavô do que sabíamos. Em vez de vê-lo como um herói caído, as crianças o viram como um ser humano. "Isso deve ter sido difícil para ele", disse Alejandro. O Dr. Danciegel observa que contar histórias familiares complexas ajuda as crianças a compreenderem as complexidades da vida. Alguns segredos, porém, precisam ser compartilhados, como históricos de saúde mental, porque afetam a própria vida da criança. Carl Jung disse: "Aquilo a que você resiste, persiste." Carmen escolheu a aceitação em vez da evitação. Ela criou o teste de impacto. "Isso ajudará meu filho? Ou só causará danos?" Kierkegaard disse que a vida é compreendida olhando para trás, mas vivida olhando para frente. Revelar o passado ajudou seus filhos a caminharem rumo a um futuro mais sábio. 7 expectativas não expressas. Uma arma de 2 gumes. Você já se perguntou como as coisas que você nunca diz podem moldar o destino de alguém? Imagine seus pensamentos como balões invisíveis flutuando sobre a cabeça de seus filhos. Até mesmo as esperanças não ditas chegam às suas mentes. Carmen aprendeu isso quando Alejandro anunciou que queria estudar arte. Ela o apoiou, mas, no fundo, sempre o imaginou seguindo a carreira de empresário, como ela. Ela nunca disse isso, mas seus comentários e o entusiasmo com as habilidades matemáticas dele plantaram expectativas não ditas. Maslow disse: "O que um homem pode ser, ele deve ser." Mas e se o deve ser de um pai entrar em conflito com o quer ser de um filho? Carmen percebeu que o havia influenciado sem querer. Ela se desculpou e explicou que se importava mais com a felicidade dele do que com qualquer escolha de carreira.
Foi como abrir uma janela. Ar fresco inundando o relacionamento deles. Alejandro admitiu que só havia considerado a carreira de empresário para agradá-la. Sartre disse: o homem está condenado a ser livre. As crianças devem escolher seu próprio caminho. Carmen adotou o método do espelho. Você se expressa lindamente através da arte. Como você vê esse talento se desenvolvendo no futuro? Carl Rogers acreditava que as pessoas crescem naturalmente quando apoiadas, e não dirigidas. Carmen criou conversas sobre sonhos, conversas mensais sobre aspirações, sem julgamentos. E quando Alejandro disse que queria viajar antes da faculdade, ela não entrou em pânico. Ela perguntou: como essa experiência poderia enriquecer sua arte? O conselho do Dr. Benjamin Spock, confie em si mesmo, também se aplica à confiança nos seus filhos. 8. O tabu das preferências entre irmãos. Carmen havia conquistado confiança como mãe, mas estava prestes a enfrentar o maior tabu de todos: o favoritismo. Imagine o amor dos pais como um bolo, deveria haver o suficiente para todos. Mas o que acontece quando você corta fatias desiguais sem querer? Certo domingo, enquanto seus filhos estudavam à mesa, ela comentou: Alejandro, eu gostaria que você fosse tão organizado quanto sua irmã. Silêncio. Alejandro olhou para baixo. Sofia parecia desconfortável. O estrago foi imediato. Um estudo da Universidade da Califórnia descobriu que até mesmo o favoritismo sutil afeta a autoestima e os relacionamentos entre irmãos. Como evitar o favoritismo quando as diferenças são tão óbvias? É como tentar não pensar em um elefante rosa. Quanto mais você tenta, mais difícil fica. O Dr. Danciegel sugere a parentalidade consciente. Reconheça seus preconceitos internos, mas escolha suas ações externas com sabedoria. Carmen reuniu as crianças. Cometi um erro ao comparar vocês. Cada um de vocês é único, e peço desculpa se alguma vez fiz vocês se sentirem de outra forma. Alejandro admitiu que se sentia menos valorizado. Sofia confessou que se sentia pressionada a ser a organizada. Inspirada pela ideia de Platão de que a brincadeira revela o caráter, Carmen introduziu a noite de jogos em família. Alejandro se destacava em jogos de estratégia. Sofia brilhava em jogos de palavras. O Dr. Ginota aconselhou a elogiar o esforço, não o talento. Estou impressionada com o quanto você se esforçou, começou Carmen. Ela acrescentou passeios individuais personalizados para cada filho, museus de arte com Alejandro, tardes de culinária com Sofia. O Dr. Alfred Adler nos lembrou que cada criança cresce em um ambiente psicológico diferente. Carmen percebeu que seu trabalho não era tratá-los da mesma forma, mas fazer com que cada um se sentisse igualmente amado. 9. O poder do silêncio sábio. Carmen havia aprendido muito, mas o que ela estava prestes a descobrir fazia tudo parecer pequeno. Você está pronto para mergulhar nas profundezas do silêncio? Imagine suas palavras como pedras atiradas em um lago. Cada uma cria ondulações. Mas o que acontece se você parar? Atirar pedras e simplesmente observar a água? Essa é a essência do silêncio sábio. O segredo mais poderoso que Carmen descobriu. Marco Aurélio disse: não diga nada a menos que seja necessário. Um conselho simples, mas em um mundo barulhento, o silêncio é raro. Certa tarde, Carmen observou seus filhos discutindo e quase interveio. Então parou. Ela observou em silêncio e, para sua surpresa, eles resolveram a situação sozinhos. Ela havia descoberto um superpoder oculto: não dizer nada. Carl Rogers disse que o maior presente é a atenção plena. Carmen começou a ouvir mais e a falar menos. E algo mágico aconteceu.
Seus filhos se abriram como nunca antes. Como você pode praticar isso? A regra dos 5 Cs. Conte até 5 antes de responder. A técnica do espelho. Reflita os sentimentos deles. Parece que você está frustrado. Ponto. O poder das perguntas. O que você acha que poderia fazer? Silêncio compartilhado. Sentem-se juntos, desenhem ou apreciem a natureza sem falar. A pausa reflexiva. Isso parece importante. Deixe-me pensar um pouco. Um estudo da Universidade da Califórnia descobriu que pais que praticam o silêncio reflexivo criam filhos com melhor autoestima e habilidades de comunicação. Alejandro se tornou mais expressivo. Sofia se tornou mais confiante. O silêncio de Carmen criou espaço para o crescimento. O silêncio sábio não significa ficar mudo, é como reger uma música. Você sabe quando guiar e quando se afastar. Lembre-se, às vezes, um sorriso compreensivo ou um abraço caloroso falam mais alto do que palavras. Se você chegou até aqui, comente: eu mereço uma vida feliz. É assim que saberei quem chegou ao final. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações. Compartilhe este vídeo para que mais famílias possam se beneficiar dessa sabedoria. E se você quiser apoiar o canal, considere se tornar membro. Confira o comentário fixado para o meu novo e-book. Obrigado pelo seu apoio. Agora clique no próximo vídeo e continue nutrindo sua mente com sabedoria. Um grande abraço e até a próxima.